Olá, meu nome é Edson e eu vou desenvolver uma planilha hoje com o objetivo de orientar e ajudar as pessoas que optaram por ser microempreendedores individuais, o MEI, e que tem uma dificuldade às vezes de controlar o seu faturamento mensal, sabendo que a gente, quando o MEI, não pode ultrapassar um determinado valor de faturamento para não ser desenquadrado dentro da nossa faixa, né, de classificação. E aí, hoje, atualmente, essa faixa é de R$81 mil ano, e eu pensei em criar uma planilha para poder ajudar as pessoas assim a controlar melhor isso, e eu quero ensinar vocês a fazer isso passo a passo, uma planilha para esse tipo de controle. Aqui eu já tenho a planilha pronta, eu já estou com o arquivo pronto, e eu vou demonstrar para vocês como é que funciona. Então aqui eu defini o ano, que é o ano de 2019, o limite atual de faturamento hoje, que é de R$81 mil. Esse campo depois você poderia mudar, por exemplo, alguns anos atrás era R$60 mil. E quando você lança o valor ali, automaticamente ele distribui na coluna de planejado os valores mensais que você pode faturar. Então eu posso faturar até R$5 mil em janeiro, ou em fevereiro, ou em março. Mas na verdade esse valor ele tem uma particularidade que a gente já vai ver. Hoje, atualmente, o valor é de R$81 mil. E então eu poderia, teoricamente, faturar até R$6.750 por mês. Você vê que conforme eu lanço o valor ali em cima, ele distribui os valores nos 12 meses. E conforme eu lanço o que seria o realizado, né, então o que é a ideia? É que você pegue todas as notas emitidas dentro do teu mês, você some e lance o valor aqui. Então vamos supor que o total das minhas notas esse mês não alcançou esses R$6.750. Então vamos dizer que eu fiz R$5.300. Observem que automaticamente o Excel vai fazer o quê? Vai distribuir o resto, né, a diferença entre os 6.750 e os 5.300, ele vai distribuir já dividindo pelos próximos 11 meses, permitindo que você tenha uma visão de que, então, a partir de fevereiro, eu posso agora faturar até R$6.881,82. Claro que aqui o teu mês pode variar muito, né? Então, por exemplo, esse mês eu poderia faturar até 6.800, mas eu acabei faturando, foi um mês bom, eu acabei faturando R$13.245. Automaticamente ele vai pegar a diferença entre o que eu poderia e o que eu fiz e vai distribuir, só que agora diminuindo, né, os valores. Então você percebe que a ideia é que você vai estar vendo aqui o quanto você ainda pode faturar mês. Isso não significa que, por exemplo, se esse mês aqui eu não tive faturamento, eu vou lançar zero. Veja, ele não mudou nada. Esse mês eu já fechei um contrato um pouco melhor e faturei lá R$8.300. Né? Eu prestei serviços e fui faturando ao longo dos meses R$3.760. Eu faturei R$12 mil aqui. Você vê que conforme ele vai recebendo os valores aqui na coluna de realizado, ele vai redistribuindo os valores aqui. Uma coisa importante é que a gente entenda que a soma desses valores lançados, mais o que eu ainda poderia lançar, tem que dar R$81 mil. Se eu observar aqui embaixo, na barrinha de soma do Excel, eu estou vendo que dá R$81 mil. Então está tudo bem, eu posso continuar faturando dentro desse limite. Vamos supor que aqui fechei um contrato enorme e faturei R$30 mil. Veja, eu ainda poderia durante os meses faturar R$1.679. Vamos supor que aqui eu faturei R$5 mil. E ele vai distribuindo, ele vai tendo uma noção de que eu ainda posso faturar tanto de valor em cada mês. Eu tenho aqui uma soma total do que já foi realizado, então eu sei que durante o ano eu já somei 77.605 e eu poderia ainda faturar até dezembro 3.395. Outro detalhe interessante é que os valores lançados vão criando uma escala de coloração dentro da célula,
identificando para a gente quais foram os melhores e os piores meses. Então fica uma coisa bem interessante e bem fácil de controlar. A ideia é ensinar vocês a fazerem essa planilha do zero, e por isso eu tenho as fórmulas que eu usei todas aqui, e eu tenho esse espaço onde eu vou criar a planilha. Então eu vou começar passo a passo agora a fazer a planilha, para que vocês consigam entender a funcionalidade dela. É interessante que aqui a gente aprenda a fazer isso. Tudo bem? Vamos lá. A primeira coisa é preparar o ambiente, né? Então eu vou pegar aqui 3 colunas, ou a coluna A, B e C, e vou aumentar um pouco o tamanho delas aqui, para a gente ter um melhor espaço de trabalho. Aqui na primeira linha eu vou lançar o ano recorrente, então, por exemplo, como agora nós estamos em 2019, eu vou fazer 2019 aqui. Eu vou executar alguns comandos de formatação que você, no seu passo a passo aí, pode começar a fazer também. Então, por exemplo, eu vou selecionar essas 3 células e aí eu vou mesclar essa informação, aumentar um pouco o tamanho da letra e colocar um negrito para chamar um pouco mais a atenção aqui. A nossa tabela aqui, ela vai até a linha 20, olha. Então eu já poderia pegar aqui, ó, e selecionar até a linha 20 e colocar grade, ó, para já ter uma visão da estrutura da planilha, né? Então, ó, eu vou já colocar aqui todas as bordas incluídas dentro da tabela. Com isso eu vou conseguir fazer com que a gente já tenha uma visão do que está sendo construído. Aqui dentro dessa linha, linha 2, eu já vou escrever lá, olha, valor máximo a faturar no ano, né? Então eu já vou escrever aqui, ó, valor máximo a faturar no ano. Aqui eu já vou colocar o valor de R$81 mil, que é o valor atual, é o valor de hoje em dia. Essa linha abaixo, a linha 3, eu posso colorir de uma cor qualquer. E já vou mesclar aqui para que esteticamente ela fique sem aquelas linhas, né? Uma coisa interessante é que eu posso replicar essa formatação em 2 outras linhas aqui de baixo. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui essa parte colorida que eu fiz, né? Vou clicar aqui nesse pincelzinho, que é um pincel de formatação. Ele vai copiar essa formatação para onde? Para aqui, ó. Então já é um recurso interessante do Excel que existe, que pouca gente explora. Em vez de eu ficar fazendo em detalhes tudo, né? Eu já posso conseguir fazer automaticamente a mesma formatação de cima aparecer embaixo. Depois eu venho aqui e coloco os meses. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, né, a palavra mês. E aí já um outro detalhe interessante do Excel, que é o que? Por exemplo, eu vou colocar aqui janeiro, né, abreviado mesmo. E aí eu uso esse carocinho, vamos chamar de uma forma bem leiga. Esse carocinho que aparece aqui dentro da célula que está selecionada. Você pode reparar que toda a célula selecionada aparece esse cara. Ele tem um nome técnico que é alça de preenchimento. E qual é a finalidade dele? Ele tem diversas finalidades, mas aqui nesse momento, por exemplo, ele vai pegar e vai entender o Jan como janeiro abreviado. E quando eu apertar nele, vejam que a seta muda, né, de cruz gorda para uma cruz mais magrinha. Quando eu apertar nele aqui e puxar para baixo, ele automaticamente vai distribuir os meses dentro das células. Isso é muito interessante porque são recursos que fazem a gente ganhar tempo e que fazem a gente trabalhar menos, né? Eu vou colocar aqui em negrito, centralizado. Esse tipo de recurso, eu dentro do canal vou começar a desenvolver vídeos falando sobre algumas nuances que o Excel tem e que a gente não conhece. Às vezes tem pessoa que trabalha o dia inteiro com o Excel e não conhece esse tipo de macete. E a ideia é que eu crie vídeos falando sobre exatamente esses recursos, dando essas dicas, falando sobre esses pulos do gato, né, que a gente tem dentro do Excel, que são muito interessantes. Eu aqui agora vou colocar o que seria o valor planejado dentro do mês e o que foi realizado. Também vou colocar os dois em negrito para que a gente tenha um padrão aqui e vou centralizar. Aqui embaixo eu vou escrever total emitido até o presente, ou seja, quanto de notas eu já emiti até agora e quanto
ainda pode ser emitido. São duas frasezinhas aqui que a gente vai colocar. Vou colocar negrito nelas também. Essa questão de negrito, fundo amarelo, poderia ser verde, cinza, isso é só a questão estética, é a preparação da tela, da tabela, onde a gente vai criar as fórmulas e vai fazer com que as coisas funcionem. Aqui, por exemplo, olha, essa coluna, né, ela sempre vai receber uma informação numérica, essa área aqui, ó, né, então eu já vou acertar isso aqui, ó, as casas decimais, tudo bonitinho. Aqui também, então já para deixar certo, eu já vou clicar, e aqui também eu estou usando esse recurso, que é esse 000 dentro da categoria de números, né, para formatar, separando as casas decimais, os milhares, enfim. Então já está formatado. E aí, agora é só construir a fórmula, ou as fórmulas dentro do Excel. E aí é para isso que o Excel nasceu, né? O Excel é uma ferramenta fantástica para cálculos. Eu vou usar algumas funções aqui, um pouco mais técnicas, mas vou tentar ser bem detalhista na explicação. E aí a ideia é que a gente faça as fórmulas para que as coisas aconteçam como na demonstração da tabela ao lado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o valor de janeiro. Então eu vou entender que eu tenho que pegar e dividir o 81 mil por 12 meses para que eu tenha o valor de janeiro, né, o quanto eu posso faturar em janeiro. Toda a fórmula que a gente vai fazer dentro do Excel começa com um sinal de igual. Então eu vou digitar o sinal de igual e com o mouse eu vou clicar em cima do 81, já capturando a célula em que ele está escrito, e vou dizer que quero pegar esta célula e quero dividir, usando a barra, por 12 meses. E aí eu já sei que eu posso faturar 6.750. A ideia de construir a fórmula desse jeito é que, se por acaso eu vir aqui e aumentar ou diminuir, por exemplo, vamos dizer que a partir de 2020 seja 93 mil reais o nosso teto de faturamento, ele já vai alterar a fórmula automaticamente, né? Então a ideia é que a gente consiga ter uma fórmula inteligente, que conforme eu vá lançando os valores, ela vá mudando e analisando o contexto. Daqui para baixo as fórmulas são um pouco mais complexas. Eu vou tentar ser o mais explicativo possível. Eu estarei usando aqui duas funções de lógica. Uma é a C e a outra é a E. E a gente vai devagarinho fazendo. Quem está acompanhando o vídeo pode depois copiar exatamente a fórmula do jeito que ela está posta aqui, né? Ela já vai funcionar. Ou pode se divertir raciocinando e aprendendo a fazer a fórmula de um jeito manual. Tudo bem? Aqui então a gente vai escrever assim, olha, igual, porque toda fórmula começa com igual, C. Abre um parênteses. O C é um tipo de função que expressa a condição. Então, se acontecer A, faça isso. Caso contrário, faça aquilo. Então, nós vamos ter uma variação lógica aqui, né? E como eu vou interpretar duas células ao mesmo tempo, eu vou usar a condição E, que então também vai ser digitada, olha, logo na sequência, depois de abrir o parênteses do C, eu digito E e abro o parênteses. E aí eu vou começar o processo lógico de construção da fórmula. E eu vou pedir para o Excel olhar para a célula C5. Então olha para essa célula e verifica se o valor dela é igual a 0. Em paralelo a isso, ou seja, ao mesmo tempo, olha também para a célula C6, a célula de baixo, e verifica se o conteúdo dela é igual a 0. Então veja que eu estou pondo condições lógicas aqui, né? Se o C5 e o C6 tiverem 0, fecho parênteses, ponto e vírgula. O que é para fazer? É para pegar o valor imediatamente acima aqui e repetir na célula de baixo. Então, a lógica ela é um pouquinho tinhosa nesse sentido, porque a gente tem que informar as coisas bem certinhas. Aqui a ideia é que a gente faça sem aprender muito o conceito de lógica, então por isso eu estou sendo bem detalhista nesse momento. Então, se a célula C5 e a célula C6 tiverem 0 de valor, só peguem o valor que está imediatamente acima
e repita embaixo. Porém, se isso não acontecer, né, se essas duas células não estiverem zeradas, se eu tiver um valor nelas, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor lá de cima, que é o B5, e somar. Aí agora aqui, vamos prestar atenção. Somar ao quê? A divisão de uma subtração. Mas como assim? Então eu vou abrir dois parênteses e primeiro eu vou fazer uma subtração. Que subtração? Eu vou pegar o valor de B5, que é esse valor aqui em cima, e vou subtrair do valor supostamente lançado aqui, ó, em C5. Isso vai fazer com que eu tenha um resultado. Esse resultado, vou fechar um parênteses, esse resultado eu vou dividir pela quantidade de meses que eu ainda tenho, de fevereiro até dezembro, que são 11 meses. Fecho os dois parênteses e dou um Enter. Então vejam, nós aqui conseguimos chegar num valor que é igual ao de cima, porque não tem valor nenhum lançado aqui embaixo, aqui na parte do realizado. Então, se eu lançasse aqui R$3.000, ele já iria dizer, olha, eu posso somar a diferença dos 6.750 com os 3.000 e acrescentar no mês seguinte essa diferença. Aqui o valor está meio esquisito, porque ainda não está formatado para valor. Eu já vou formatar toda essa área aqui para que ela mostre certinho a separação de milhar, as casas decimais. Então veja, ele acha que agora já no próximo mês eu posso faturar mais do que 6.750, uma vez que eu não ultrapassei esse limite. Se eu aqui tivesse faturado 6.750 exatamente, o próximo mês seria exatamente esse valor. Se eu faturo a mais R$10.000, ele automaticamente cai para cá, né? Cai para 6.454. Então vai depender do valor que eu lance aqui para que ele reaja ali. Isso é a fórmula de lógica, ela é uma fórmula que vai pensar sozinha, ela vai analisar o conteúdo digitado e vai tomar a decisão. Esse recurso dentro do Excel é fantástico. Para quem está acostumado a fazer fórmulas mais simples dentro do Excel, a partir do momento que você começa a dominar fórmula de lógica, né, usando funções se, e, ou e por aí vai, você se empodera demais, você cria uma versatilidade muito grande na construção de fórmulas. Seria muito interessante que vocês aprendessem a lidar com esse tipo de fórmula. Eu dentro do meu canal vou estar gravando vídeos sobre esse tipo de função e tantas outras, né? Mas é isso, a ideia é que a gente vá amadurecendo. Eu comentei que você pode copiar as fórmulas, e eu vou dar um exemplo aqui, em vez de ficar escrevendo uma por uma, né? Então eu vou pegar daqui para baixo essas fórmulas, olha, vou dar um Ctrl C, e aqui na célula eu vou copiar de um jeito diferente, então não vou dar Ctrl V, eu vou bater o botão direito do mouse e vou colar como se fossem valores, está vendo? Ó? Né? Então eu não vou colar do jeito convencional, eu vou entrar aqui, ó, colar valores. Com isso, a fórmula veio para cá sem tirar a formatação da célula. E aqui agora, para ser mais rápido, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar um espaço em branco que está aqui no começo da fórmula. Então, para isso, eu dentro dessa fórmula vou apertar o F2, aí eu vou usar a tecla Home para ir lá para o começo e vou deletar o espaço em branco. Ó. Vou fazer de novo aqui, ó. F2, Home, Delete, para tirar aquele espaço e um Enter. E eu vou fazer assim, então olha só, F2, Home, Delete, Enter. F2, Home, Delete, Enter. E assim eu vou fazendo mais rápido aqui no vídeo, para que a gente consiga ter um vídeo mais curto. O ideal seria que você desenvolvesse a fórmula para ir pegando o jeitão de construir a fórmula desejada aqui, né? Mas vamos ganhar tempo aqui um pouquinho para que a gente consiga encurtar o nosso vídeo.
Então vejam que aqui agora eu já tenho as fórmulas digitadas, e aqui, se eu lançar valores, ele já vai estar alterando. Veja que aqui eu exagerei, faturei 345 mil, né? Sonho. Vamos lá, olha lá, ele já vai distribuindo os valores de acordo com os lançamentos que a gente tem. O legal disso é que você vai tendo, já dentro daquele mês em questão, uma visão de quanto você ainda pode faturar, né? Aqui, por exemplo, eu fiz alguns lançamentos para que a gente consiga fazer a fórmula aqui de baixo. Então aqui embaixo, nessa célula, a ideia é ter uma soma desses valores. Então eu vou escrever aqui, olha, igual, soma, vou abrir parênteses, e vou selecionar esses valores aqui. Ó. Vou fechar aqui os parênteses e vou dar um Enter. Quer dizer, eu já sei que eu faturei 57 mil dentro desse ano. Mas quanto eu ainda poderia ter faturado? Bom, então agora eu vou fazer assim, olha, igual o meu limite, que é 81 mil, menos o que eu faturei. Então eu poderia ter faturado ainda mais 24 mil reais. Né? Vamos supor que aqui depois eu identifiquei que esses valores aqui estavam errados. Olha, esse aqui era na verdade 4.560 e aqui 3.200 e aqui 7 mil reais. Né? Vou mudando, ele vai mudando as coisas aqui. Mesmo assim eu não ultrapassei o meu limite. E aquela escala de cor dentro da célula, como é que ela é feita? Aqui dentro dos valores, eu vou selecionar os valores lançados, né, os realizados, e aí eu vou vir aqui dentro de página inicial, na tabela, na parte do grupo de estilos, e vou vir em formatação condicional. A formatação condicional tem várias coisas, é um recurso fantástico, também vou discutir isso dentro de vídeos no meu canal, mas uma das coisas interessantes e super fácil de ser aplicada é a análise de barra de dados. Então aqui, por exemplo, eu poderia escolher uma cor qualquer, eu vou escolher o vermelho, porque são saídas, né? São ganhos, quer dizer, então eu vou colocar azul, perdão. E aí, eu colocando isto, eu já tenho uma visão de quais foram os grandes faturamentos do ano e quais foram os pequenos. Esse valor está muito exagerado aqui, Edson, então a gente vai diminuir um pouco isso, colocando 8.930, por exemplo. Né? Você vê que ele, de acordo com o valor que eu vou lançando, olha, aqui eu vou alterar também, vou colocar 6.780. Ele vai atualizando os valores e vai fazendo com que a gente tenha essa visão de maior valor ou menor valor. Isso é um recurso muito legal, muito interessante. E com isso, você consegue controlar melhor o seu faturamento e evitar essa passagem, né, essa fase de superfaturar e se desenquadrar do MEI. Né? Muita gente dentro do MEI se perde um pouco com isso, ultrapassa essa faixa e se desenquadra. E quando você se desenquadra, aí você tem algumas complicações, um aumento de taxas, de impostos, e isso é meio que automático. Né? Se você não perceber, você desenquadra e aí já era. Então, uma maneira de você evitar isso seria fazer uma planilhazinha assim, que é algo simples de ser feito, né? Embora as fórmulas que eu tenha usado são fórmulas um pouco mais complexas, mas eu penso assim, devagarinho você vai pegando o jeito e vai construindo as fórmulas, e isso permite que você vá controlando toda a brincadeira dentro do seu faturamento. Claro que depois isso tudo, por exemplo, você não tem, você não precisa, né? Então você pode apagar, mas o legal é que você tenha uma planilhazinha com essa cara, com esse jeito, e que seja fácil de você lançar para não tomar muito o seu tempo. Né? A gente vê na internet pessoas que criam planilhas super sofisticadas e complexas para mostrar para o MEI que ele pode se controlar, mas aí ou você compra essa planilha, ou você recebe um e-mail de uma versão simplificada dela e você não aprende a fazer. E a ideia do meu canal é ensinar pessoas a lidar com essa ferramenta maravilhosa que é o Excel. Então, eu até poderia disponibilizar essa planilha dentro do meu canal para que vocês baixassem. Mas aí vocês iriam cair na tentação de baixar e não é isso que eu quero. Eu quero que vocês aprendam a fazer, que vocês se tornem pessoas independentes,
que vocês consigam lidar com essa ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa. Eu sou apaixonado por essa ferramenta, né? Muito do que eu tenho hoje eu devo a essa ferramenta, e então nada mais justo do que ensinar ela para as pessoas, para que a gente não tenha que ficar pedindo para os outros, né? Faz para mim. Não, faz você, né? Dentro do meu YouTube você tem como acessar os meus contatos. Existe o meu site, que é focotreinamentos.com.br. Lá, quando você entra no meu site, você tem acesso a formas de contato comigo, e qualquer dúvida você berra, você me chama. Sugestões também seriam interessantes que vocês me dessem, de assuntos que vocês querem que eu desenvolva. Críticas são muito bem-vindas, elogios também. Assinem o meu canal, marquem lá o sininho, assim vocês começam a receber o conteúdo que eu vou desenvolvendo. Tudo ainda está muito novo, tanto o canal quanto o site, enfim, com todas as coisas, por isso eu não tenho ainda muito conteúdo, mas eu tomei a decisão de criar esses veículos de divulgação do meu trabalho, para tentar ajudar as pessoas a quebrar um pouco o paradigma de dizer que o Excel é difícil, que o Excel é complicado. O Excel é uma ferramenta que precisa ser dominada e usada, porque 99% das pessoas têm isso na máquina e pode desenvolver uma série de controles de forma gratuita, sem ter que comprar sistema, sem ter que fazer grandes cursos, enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido o desenvolvimento da planilha e que tenham gostado. E eu espero poder ajudar muita gente com isso aqui. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!